Boa noite, graça e paz a todos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos na sua presença, nessa terceira reunião, onde o Senhor já ministrou aos nossos corações através dos louvores, né? Que louvor maravilhoso, é bom, né? Louvar a Deus, sentir sua graça através dos louvores. Mas agora Deus nos permite receber dele através da sua palavra. Então, eu gostaria de compartilhar com você o tema nessa noite, que é se prepare para uma grande colheita. Você está preparado para esse momento? Não estão preparadas, né? Eu acho. Né, irmã Dilza? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Ok. Que daqui a pouco vai elevar, né, o tom da voz, e aí eu sei que vocês vão me ouvir. Mas nesse começo a voz é mais tranquila, suave. Pode ser que não estejam me ouvindo bem. A palavra do Senhor, ela nos informa lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o versículo chamado de Galeria da Fé. Aliás, o capítulo chamado de Galeria da Fé, o texto vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos vivendo um tempo em que é mais fácil encontrar pessoas desanimadas, sem fé, do que com fé. Você chega num ambiente e você percebe pela conversa, pelo comportamento de muitas pessoas que elas já não acreditam em mais nada. Só que nessa noite, o Senhor nos chama a atenção para uma palavra, e a sua palavra é de que Ele está preparando você para uma grande colheita. E você sabe que ninguém colhe nada sem primeiro ter plantado. Então, olhe para o telão e eu gostaria de dar alguns exemplos para que possamos então adentrar ao sermão. Nós temos aqui, né? Nós somos de Cabrobó, nós sabemos, um dos maiores produtores de cebola, né, do nosso Brasil. Já foi, ainda diminuiu, mas ainda é. Nós temos aqui uma cebola. Nós sabemos que a cebola, ela tem da semente até a colheita aproximadamente entre 3 meses e meio e 4 meses, ok? Nós temos também a uva. A uva, ela é da semente, contando da semente, contando da muda até a colheita, de 2 a 4 anos para colocar o primeiro cacho de uva. Nós temos também a laranja, e essa em especial a laranja pera, mais conhecida por nós. E a laranja pera, da semente, juntando com a muda, até as primeiras laranjas, vai aí, irmãos, pelo menos uns 4 anos. Então, irmão, por que tu está falando de fruta? Tu não é nutricionista, tu não é médico, o que é que tu quer dizer? Diga logo. Então, queridos, o que é que nós aprendemos aqui para entrarmos na mensagem? Aqui nós podemos ver 3 culturas diferentes que estão prontas para ser colhidas. Mas antes de serem colhidas, todas elas foram uma semente. A cebola foi uma semente, a uva foi uma semente, a laranja foi uma semente.
Deus está dizendo nessa noite para o seu coração, para o meu coração, que antes de você colher, porque talvez você esteja vendo pessoas colhendo, pessoas que estão vivendo uma vida que você, quem sabe, pensa e diz: meu Deus, por que não está acontecendo comigo? Porque o seu tempo de colheita é outro, e quem sabe você nem plantou ainda, mas se você não fez nessa noite, você terá a oportunidade de fazer. E a palavra de Deus para o seu coração é que tudo começa com uma semente. Nenhuma colheita começa grande. Nenhum pé de laranja colocou aqui e já no outro dia já deu fruto. Não, leva tempo. Tem um processo. Tudo começa com uma semente. E essa semente é a fé. Por isso que nós lemos o texto de Hebreus, porque lá em Hebreus ele fala justamente sobre isso, porque é impossível alguém chegar a Deus e agradá-lo sem que essa pessoa não tenha fé. Fé é a sua semente, e se você não tem fé, nessa noite, pelo Espírito de Deus, Deus vai guiar o seu coração através da sua palavra e vai trazer fé na sua vida. E essa fé que hoje é apenas uma semente, amanhã, depois de amanhã, não sei que dia será, a colheita virá sobre a sua vida, a colheita virá sobre a sua casa, a colheita virá sobre a sua família. Eu não sei se há 30, 60 ou 100 por um, mas a colheita de Deus virá sobre a sua vida. Por isso que o pastor Júnior diz: a fé é como uma semente, quando plantada, faz brotar o extraordinário. A fé é como uma semente, e quando plantada, faz brotar o extraordinário. Se você deseja viver o extraordinário de Deus, primeiro, começa com uma semente de fé. Primeiro começa com uma semente de fé. E para que você possa então se preparar para esse momento, para essa vida, esperando, aguardando essa colheita, essa grande colheita, em primeiro lugar, você precisa ativar sua fé no sobrenatural. Então o texto vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós nascemos com uma fé natural. O que é isso? Você está sentado do lado dessa pessoa e você está vendo ela, por isso você acredita, porque está vendo. Está sentado sobre uma poltrona, você acredita que é uma poltrona, porque você está sentado, você está vendo. Isso é fé natural. Você trabalha 30 dias para receber o salário, e tomara que você esteja recebendo. Você trabalha 30 dias para receber o salário, porque você acredita. Isso é fé natural. Mas nessa noite, eu queria convidar você para andar sobre a ótica de Deus, para sair daqui, do natural, e vir para cá, o sobrenatural. Permita-me então apresentar um exemplo. O primeiro exemplo, Lucas no capítulo 5, vai nos apresentar a história dos primeiros discípulos. A Bíblia vai dizer que eles estavam pescando e tentaram a noite inteira. Estavam no ambiente natural. O mar para eles era um ambiente natural. O barco natural, faziam aquilo todos os dias, todas as noites, de preferência, porque era melhor de pescar. Estavam em 3 ou 4, porque era natural para eles. Mas eles não pescaram nada naquele dia. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta a eles e diz: joga a rede do outro lado. O mesmo lugar, o mesmo mar, o mesmo barco, Ele pode fazer
Eu vou dizer de novo, Senhor, o mesmo lugar que você está, na mesma posição que você está, na mesma família que você está, se você sair do natural para o sobrenatural, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. E não deu outra. Quando eles jogam a rede do outro lado, tiveram que ter ajuda de outro barco para puxar as redes, porque era muito peixe. O extraordinário chegou na vida daqueles homens, porque eles decidiram sair do natural para o sobrenatural. E é isso que Deus deseja na sua vida. É isso que Deus deseja ativar no seu coração. É isso que Deus deseja ativar na sua vida hoje. Talvez você chegou aqui com as suas convicções, talvez você chegou aqui com as suas razões. Eu queria dizer para você nessa noite: as suas razões, as suas convicções serão deixadas de lado para que você ative o sobrenatural de Deus e atinja o objetivo, o propósito de Deus maravilhoso para a sua vida. Permita-me então apresentar um outro exemplo. Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 24. A Bíblia nos apresenta uma mulher, 12 anos, uma hemorragia que não parava nunca. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, no ambiente natural. É isso que fazemos, é natural para nós procurar um médico. É natural pegarmos o nosso dinheiro, fazermos uma consulta, fazermos exames. Isso é natural, irmãos. Ela fez tudo isso, mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas o texto vai dizer que o sobrenatural passou na frente daquela mulher. E ela diz: se eu tocar naquele homem, se eu tocar naquele homem, a minha vida nunca mais será a mesma. Ela decidiu sair do seu ambiente natural. Ela decidiu romper a zona do natural para sair do sobrenatural. Deus está falando nessa noite para o seu coração que você vai precisar romper a zona do natural, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você já cogitou, das suas estratégias. Você vai precisar sair de todas elas e olhar somente para Deus e tocar somente em Deus, para que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Veja o que o reverendo Hernando Dias Lopes diz: fé não é fechar os olhos para a realidade, mas enxergar a realidade sob a perspectiva de Deus. Aquela mulher entendeu: eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade. Ela não negou isso, mas ela não ficou só nisso. Você tem um problema, você tem uma realidade, mas Deus está dizendo para você nessa noite: não fique preso a isso, olhe para mim. Não fique preso a isso, olhe para mim. Toque em mim, porque sairá poder sobre a sua vida, sairá poder sobre a sua casa, sairá poder sobre a sua família. Em segundo lugar, se nós queremos nos preparar para uma grande colheita, nós precisamos crer no poder da palavra de Deus. Hebreus 11:6, agora a parte B do versículo vai dizer: pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele
existe. É através da palavra. É muito interessante, permita-me usar o exemplo. Se você perguntar para a irmã Rosa quem é Ivanildo, ela vai conseguir dizer. Se você perguntar para minha esposa quem sou eu, ela vai conseguir dizer. Mas se você quiser saber quem é Deus, aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Esse é o manual da verdade. Aqui está a direção. Aqui está o caminho. Aqui está a luz. Aqui está a solução. Aqui está a razão de tudo. Aqui está o propósito. Aqui aponta a luz. Aqui diz quando nós estamos perdidos. Aqui diz quando nós precisamos nos arrepender. Aqui diz quando nós precisamos perdoar. Aqui diz quando nós precisamos olhar para Cristo e não para as nossas guerras e não para os nossos pecados. É essa palavra. É nela que nós devemos nos apegar. Porque Ele mesmo disse: examine as Escrituras, porque são elas que falam de mim, disse Jesus. É a palavra de Deus. Talvez você tenha dito: eu não estou ouvindo Deus, Deus não está falando comigo. Talvez a sua Bíblia esteja fechada. É hora de tirar as teias de aranha, as poeiras, abrir a sua Bíblia e ouvir o Todo-Poderoso falar ao seu coração. Porque Ele fala através da sua palavra. Eu lembro agora do texto em que Jesus estava pregando para uma multidão maior do que essa. E o seu sermão, em meio ao sermão, ele observava que muitas pessoas estavam indo encontrá-lo, porque ele tinha multiplicado pães e peixes. As pessoas estavam com outros interesses a respeito de Jesus e não ouviram a sua palavra. Ele endureceu o sermão. E muita gente naquele dia: não, eu não quero mais ouvir esse Jesus não. Esse Jesus da Galileia multiplicou o pão, agora está falando de um negócio de perdão, de inferno. Quero saber disso não. Fosse embora. Jesus olhou para o outro lado, para os discípulos: e vocês? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outra possibilidade, não existe outro método, não existe outra saída, é somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh, aleluias! Então conheça e creia na palavra de Deus, porque é essa palavra que nos sustenta. Veja o que diz o teólogo alemão Francis. Ele diz: a fé não é um salto no escuro, mas é um descanso seguro nas promessas de Deus, reveladas na sua palavra. A fé não é um salto no escuro. Mesmo que nós andemos sem ver, mesmo que nós andemos sem perceber, sem sentir, nós sabemos, nós cremos que a boa mão de Deus está nos segurando, porque a sua palavra nos garante isso. Oh, aleluias! Haverá momentos na sua vida que parece que você está só. Haverá momentos na sua vida que você vai pensar em olhar para trás e você vai perceber
que um ânimo dentro de você, que quem sabe você seja novo convertido e não entenda isso. É o Espírito Santo dizendo: eu estou com você, eu te sustento, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, você não está só, eu estou com você, eu te sustento, eu te levanto, eu sou o teu Deus. Mas em terceiro lugar nessa noite, faça sua parte no processo. Parte C do versículo vai dizer: Deus recompensa aqueles que o buscam. Eu chamo sua atenção para essa parte C do versículo da carta aos Hebreus, porque aqui nós temos duas situações. Deus recompensa e buscam. Nós temos aqui então a parte de Deus e a parte do homem. Nós temos então aqui a nossa parte, o que nós devemos fazer e o que Deus deve fazer. E o que nós devemos fazer é buscar o Senhor. Por isso que Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe por que Isaías diz isso? Porque haverá um limite, haverá um fim. Como houve um começo, haverá um fim. Então, nós não devemos perder tempo com distrações, com pessoas, com relacionamentos que não levam a nada, com pessoas que estão distantes e levam você para distante de Deus. Por isso Isaías está dizendo: invocai-o enquanto você pode, busque a Deus enquanto você pode. Porque muitas pessoas dizem: não, eu não quero Deus agora, eu sou muito jovem, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas Isaías diz: busque enquanto você pode. E não apenas busque, busque de todo o coração. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é apenas no altar, não é apenas quando as pessoas estão vendo, não é na praça, não é na TV, não é na live. Comece a buscar Deus no seu quarto, comece a buscar Deus no seu banheiro, comece a buscar Deus na sua casa. Comece agora. Você não pode perder mais tempo, você não tem mais tempo. Comece agora a buscar ao Senhor. Essa é a nossa parte, buscar ao Senhor. Mas como eu falei, tem a parte de Deus e a nossa parte. Então, permita-me exemplificar com a frase do pastor Júlio César, que esteve aqui há alguns anos. Ele diz: Deus deu o projeto, mas Noé construiu a arca. A parte de Deus, a parte do homem. Deus garantiu a travessia do Jordão, lá com Josué, mas Israel precisou molhar os pés. Deus derrubou o gigante, mas Davi teve que jogar a pedra. Deus jamais fará aquilo que é para você fazer. Ele garante a parte dele, desde que você faça a sua parte. E a pergunta que soa no ar é: você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte? A Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés precisou levantar as mãos. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes,
o milagre da multiplicação. Mas um menino precisou colocar 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus curou um paralítico, mas alguém precisou abrir o telhado e colocar onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus quebrou as portas da prisão, porque Paulo e Silas estavam orando. A Bíblia diz que Jesus chamou Lázaro para fora, morto há 4 dias, mas alguém precisou retirar a pedra. Lembra do que eu falei? A parte de Deus, a parte do homem. Eu quero passar na melhor faculdade. Deus permite que eu passe na melhor faculdade. A parte de Deus. A sua parte. Estudou, se preparou, fez o curso. Deus, eu quero trabalhar nas melhores empresas. Colocou currículo, falou com alguém. Deus, é o meu casamento, está tudo fora do lugar, o divórcio está na mesa. Orou, consagrou, colocou diante de Deus, fechou a boca e falou só com Deus. Deus, eu quero minha vida mudada, eu não aguento mais essa vida, eu não suporto mais isso. Se arrependeu, mudou de direção. Deus, eu quero a bênção do Senhor. Deus, eu quero a bênção do Senhor. Você quer a bênção do Senhor? Ou você quer o Deus da bênção? A parte de Deus e a minha parte. A parte de Deus e a minha parte. Termino com Bill Johnson. Se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. E é sobre isso que nós ministramos nessa noite. Se nós queremos ter uma colheita extraordinária, se nós queremos viver uma vida extraordinária pela presença e pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos criar uma história com Deus.